Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórum LC e hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto de gestão de mão de obra, tá? Então, esse é um projeto bem grande, a gente começou lá do rascunho, a gente passou pelo campo, a gente fez um monte de coisa aqui, tá? E está sendo uma estrutura bem legal para você aprender a trabalhar com mecânicas mais complexas dentro de um projeto real, tá? Então, isso é muito bacana porque faz você ter uma noção da complexidade dos projetos e como as coisas se conversam. Se você tiver perdido as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar as outras aulas e poder acompanhar com a gente desde o zero e entender como que a gente chegou até aqui. Se você ficar com dúvida em qualquer momento, só deixar aqui nos comentários e a gente vai fazer de tudo para ajudar você, tá bom? Também estou deixando aqui no comentário fixado o link para o nosso grupo, tá? Então eu estou liberando gratuitamente, tá? Um acesso para o nosso grupo de WhatsApp e lá a gente traz informações adicionais, lá a gente traz também aqui os avisos com relação a quando os nossos vídeos saem, lembrando, a gente tem vídeo novo aí todos os dias, tá? De segunda a sexta-feira às 11h30 da manhã, mas lá a gente traz coisas mais bacanas e também a gente traz condições especiais aí para as nossas turmas de cursos, tá? Então quem tá lá dentro normalmente tem cupom de desconto para poder participar dos nossos cursos, tá? A gente tem cursos de Excel, de VBA rodando aí sempre. Então entre em contato com a gente ou acesse nosso site para você ficar por dentro. Tudo bem? Bom, o que a gente já fez aqui, para onde que a gente vai agora? Eu vou acessar aqui o sistema, vou vir aqui na parte de gestão de maquinário e a gente tem aqui uma estrutura, né, onde a gente já consegue fazer cadastros de maquinários. Foi isso que a gente fez na última aula, né? Então eu tenho duas máquinas aqui cadastradas. Se eu vier aqui no botão de maisinho, ele vai abrir esse formulário secundário, digamos assim, que eu estou chamando de cadastrar novo maquinário. E se eu vier aqui e colocar, olha, nova, por exemplo, tá? Nova máquina. Deixa eu só tirar aquele nova máquina, agora sim. E eu colocar aqui uma categoria, vou colocar aqui a categoria máquina operatriz mesmo, localização linha 1, não vou me preocupar muito com isso, colocar qualquer coisa aqui no tag também. E o status vou colocar como operando, clicar aqui no botão de salvar, ele lança ali a nova máquina, já veio para cá e já atualiza a nossa lista. Isso foi assim que a gente deixou essa base na aula passada, tá? O que a gente vai fazer agora? Na estrutura atual, a gente precisa fazer com que os nossos filtros e exclusão e também a edição dos nossos maquinários seja possível, tá? Então a gente tem três condições ainda que precisam acontecer. A gente vai começar pelo filtro, tá? Então percebeu que eu coloquei aqui, olha, uma estrutura um pouco diferente ali de mecânica. Normalmente eu coloco aqueles filtros que aparecem aqui, parecido com o que a gente fez aqui. Epa, passou a moto barulhenta aqui. Mas parecido com o que a gente fez aqui na guia de funcionários, onde você tem os campos de filtro já aqui, tá? Qual que é o benefício dessa mecânica comparado com a mecânica que a gente vai fazer agora, né? E quais que são os pontos positivos da outra mecânica, até para você poder comparar e entender cada uma das duas. Eu gosto dessa mecânica aqui porque você fica com as informações e o filtro já do lado. Você não precisa de uma janela secundária para isso e tudo mais. Então, para mim, parece um pouco mais dinâmica a situação. Agora, qual que é o ponto negativo? Ocupa muito espaço, às vezes, dentro do seu user form, tá? Então, percebe que, principalmente aqui que eu estou usando quadros grandes, né? O user form ele fica um pouco cheio, um pouco poluído. Enquanto nessa outra estrutura você tem uma visão um pouco mais limpa, tá? Então, às vezes faz sentido você fazer aí uma comparação dentro do que vai ser mais interessante para a sua realidade aí no seu projeto, tudo bem? Bom, e aqui eu estou mostrando as duas para você entender como fazer qualquer uma das duas dentro do que você mais gostar. Bom, o que a gente vai fazer nessa situação aqui? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui uma estratégia. Eu já tenho aqui o botão mais funcionando, né, que é o de adicionar. Eu vou fazer o botão filtro funcionar. Então, como que eu fiz o botão de adição funcionar? Vamos relembrar isso. Aqui nesse botão, que é uma imagem, na verdade, eu tenho um evento click, certo? Que é o AddMac evento click. E aqui eu estou fazendo duas coisas. Primeiro, antes de mostrar o formulário de maquinário, eu estou falando que lá na MD variáveis existe uma variável que se chama modMac, a gente fez isso lá atrás. Ela recebe o valor add, tá? ADD ali. E quando isso acontece, ele abre o meu maquinário. Qual que é a mecânica por trás disso? Tá? Quando ele vier para cá, olha, no seu FR maquinário, e você olhar o seu evento initialize, você vai ter a seguinte informação. A gente tem um select case, que a gente já tinha deixado pronto, que verifica se aquela variável modMac
ela é add ou se ela é filtro. E aqui a gente vai colocar algumas outras opções também, tá? Então, quando ela é add, ele já faz aqui pra gente esse cadastrar novo maquinário lá no Caption. E quando ele é filtro, ele faz aqui o filtrar maquinário também no mesmo Caption. Assim ele dá a mecânica, né, uma visão de mecânica diferente para a mesma situação, digamos assim. Tudo bem? Ótimo. Agora, o que eu vou fazer nesse caso, né, nessa minha estrutura? Quando eu fiz essa mecânica toda aqui acontecer, eu preciso agora fazer com que no FR Sistema, quando eu venho aqui nesse botãozinho de filtro, ele escreva isso lá na minha mecânica, certo? Lá na minha variável. Então eu tenho aqui já, olha, no EIM filtra Mac, eu já tinha também deixado pronto um MD variáveis mod Mac filtro. Isso a gente também já havia feito. Ou seja, se eu rodar o meu sistema, né, então do jeito que ele já está agora, e vier aqui ó, no maquinário, clicar no botão de filtro, ele já vira aqui filtrar maquinário, já com as opções. Só que o que ele tem que fazer aqui agora? Tá? E até os seus botões aqui, eles têm estruturas diferentes. Tá? Quando ele fizer isso daqui, olha, a pessoa clicar, por exemplo, no botão ali de máquina operatriz, e clicar aqui no botão de salvar, percebe que ele ainda está com a mecânica antiga. Tá? Então, aonde que a gente vai precisar fazer a alteração? Nesse botãozinho aqui de salvar. É ele que vai ter uma mecânica diferente. Assim como o botão de limpar, assim como esse botão aqui de excluir. Tudo bem? Bom, então vamos fazer isso acontecer. Vou vir lá no FR Maquinário, vou vir aqui no botão, tá? Então ele já tem o mouse move, já está certo, isso já está funcionando corretamente. E aqui eu tenho IM salvar Mac, evento clique, tá? Que é justamente onde eu quero mexer. E aí aqui o que ele está fazendo, né? Ele está trabalhando como o salvar um novo item, tá? Só que quando ele for fazer filtro, a mecânica de trabalho dele é bastante diferente. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar cada uma daquelas informações que existem dentro dele mesmo, colocá-la no campo, aplicar o filtro e atualizar a sua lista de apresentação de maquinário. Tá? Então, para fazer isso, eu vou falar para ele o seguinte. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer eu tenho que verificar qual é a mecânica que eu tenho. Então, if md variáveis ponto, e aí eu vou pegar aqui o mod Mac, for igual a filtro, e aqui eu vou colocar filtro. Deixa eu só lembrar se ele estava maiúsculo, minúsculo, tá minúsculo mesmo, tá? Então, posso deixar assim, tem que ser a mesma caixa, tá? Then, o que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa aqui que eu vou cadastrar agora. Caso contrário, else, tá? Então, o que é o meu caso contrário? Né? Caso contrário, é quando ele for ali a estrutura de salvar informação, seja para edição ou seja para uma mecânica de novo item, tá? Então, quando não for filtro. Quando não for filtro, é aquilo que já estava funcionando. Então, eu posso pegar tudo isso aqui que já tinha sido feito antes, tá? Toda essa estrutura, até aqui, olha, esse unload me, tá? Até, na verdade, o unload me não precisa, né? Então, eu vou vir aqui, column de listas, a maquinária eu vou deixar fora. Até esse with me aqui, olha, vou pegar tudo isso daqui, vou dar um tab e vou colocar aqui no final, and if, tá? Ou seja, então ele vai verificar, se for um cadastro novo, ele vai continuar fazendo o que já estava fazendo e funcionando antes, tá? Se for um cadastro de filtro, então agora ele vai fazer uma outra estratégia que é essa daqui, tudo bem? E aí aqui no meu maquinário, a gente já deixou os campos onde receberão esses filtros, que estão aqui entre a coluna H e a coluna L, tá? Então a primeira informação que eu tenho é a coluna de tag, ok? Então como que eu vou fazer para esse filtro funcionar? Eu vou falar para ele o seguinte, eu vou verificar cada uma das informações. Então eu vou fazer assim, ó, with me, ok? Vou deixar aqui um end with e vou verificar cada um dos itens que eu tenho ali, tá? Então if ponto, e vou colocar aqui, olha, cb cat, vou seguir a ordem aqui que eu tenho ali, tá? Ponto velho, então velho, for igual mdtp ponto, que é o texto padrão dele, né? tp cat, then, ou seja, se essa caixa aqui ficou vazia, só falta
faltou o if aqui, né? Então, se por acaso essa caixa aqui ficou vazia, né? And if. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele vá na coluna certa aqui de categoria, que é a coluna J, então na célula J2, né? Então PL, e vou pegar aqui mac.range, cifrão J, cifrão 2, ponto velho é igual a empty, ok? Porque eu não preenchi nada, então nesse caso essa célula deve ficar vazia, tudo bem? Só acertar o empty aqui. Caso contrário, else. Então eu vou falar para ele o seguinte, que o plmac.range, e aí isso aqui é uma caixa de combinação, então não tem como ficar errado. Cifrão J, cifrão 2, ponto velho é igual a ponto cbcat ponto velho. Então assim ele vai colocar essa informação lá, tudo bem? Vou fazer a mesma coisa para o próximo controle. Então if ponto cb local ponto velho é igual a mdtp ponto tp local then eu vou deixar aqui o end if para não me esquecer dele. E aí aqui no meio eu vou pegar aqui a coluna da localização, que é a coluna K, tá? Então plmac.range, cifrão K, cifrão 2, ponto velho é igual a empty, tudo bem? Caso contrário, else, plmac.range, cifrão K, cifrão 2, ponto velho vai ser igual a ponto cb local, ponto velho. Perceba que a mesma estrutura, só mudou aqui o localização e a caixa de combinação, né? Depois, ponto cb, então já fiz local, já fiz o cat, vou fazer o status agora. Ponto velho é igual a mdtp, ponto tp status, then, if lá no começo, né? E agora sim, then, nesse caso, and if. E aí eu vou fazer a mesma coisa. O status está na coluna L, que aqui é a situação, né? Então, plmac.range, cifrão L, cifrão 2, ponto velho igual a empty. Caso contrário, else, mac.range, cifrão L, cifrão 2, ponto velho é igual a mdtp, ponto cb, status.velho, ok? Então assim ele vai colocar todas as caixas de combinação nos seus devidos lugares. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as text box. Então, if.tb desk.velho for igual mdtp.tp desk then, e aí eu vou fazer o plmac.range, e aí a descrição está aqui na coluna células I2, tá? Então, cifrão I, cifrão 2, ponto velho é igual a ponto tb, né, desk, ponto velho. Só que aqui tem um detalhe. Na descrição, diferente das caixas de combinação que a gente fez até agora, existe a possibilidade da pessoa colocar só uma parte do texto. Então, eu vou fazer assim, ó, aspas, asterisco, aspas, e comercial, o valor da própria caixa, e comercial, aspas, asterisco, aspas. Assim a pessoa vai conseguir fazer procura parcial da informação, tudo bem? Caso contrário, else, pl. Na verdade, esse daqui é o empty, né? Eu vou até copiar esse daqui, olha, Ctrl C, que eu fiz o contrário aqui. Esse daqui é o caso do empty. E aí aqui, só vou colar aqui a estrutura, que eu só fiz invertido ali, tá? Aqui que ele preenche. And if, beleza. Vamos para o próximo, né? Então, if.tb tag, que é a última informação, esse está na célula H2, tá? Então, if tag.range, cifrão H, cifrão 2, ponto velho, aqui, olha, ponto tb tag, ponto velho é igual a mdtp, ponto tp, tag, then, plmac.range, cifrão H, cifrão 2, ponto velho igual a empty. E, caso contrário, mesma coisa que eu fiz anterior, plmac.range, cifrão H, cifrão 2, ponto velho é igual a asterisco. E aí aqui eu vou colocar ponto tb tag, ponto velho e comercial, asterisco. Tá? E aí o end if aqui, opa, só faltou
faltou aqui, pronto. Perfeito. E aqui eu vou colocar o end if. Perfeito. Então, o que ele vai fazer? Nesse caso, né, ele vai fazer ali o preenchimento dos filtros e quando ele terminar, ele vai vir aqui para esse end if. E o que eu tenho depois do end if? Justamente o call do ATLT maquinário, que já atualiza aquela lista lá do fundo e faz o load me e dá o exit sub. Então, assim, eu não preciso me preocupar com o resto do código. Ele já vai fazer o filtro e aplicar o filtro para mim de uma vez, tá? Então, vamos testar para ver se isso está funcionando. Vou rodar aqui o meu sistema. Vou acessar, vim aqui na aba de maquinário, vou clicar no botão de filtro, ele vai trazer aqui a informação. Eu vou pesquisar a palavra nova aqui na descrição. Então ele deve mostrar aqui para mim só a nova máquina que eu cadastrei aqui hoje com vocês. Vou clicar aqui para salvar e já vai mostrar aí para mim o nova máquina sem problema. Tá bom? Então percebe que a mecânica ela funciona, tá? Mesmo tendo um único formulário ali de secundário de cadastro, tudo bem? Outra coisa que eu quero fazer ainda hoje é fazer o seguinte, aqui olha, eu tenho o botão de limpar filtros de maquinário, então ele precisa funcionar. Como que eu faço esse filtro funcionar? Vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui no userform initialize, eu já tenho uma mecânica acontecendo, ou pelo menos devo ter uma mecânica acontecendo. Então, no FR Sistema, no Userform Initialize, eu vi aqui embaixo, né? Deixa eu até encontrar aqui, ó, PL máquina H2L2.clearContents mdlistas.at.lt maquinário, tá? Então, isso daqui é fazer o seguinte, vem para cá, limpa esses filtros e atualiza a lista. Então, essas duas linhas aqui, olha, eu vou copiá-las, tá? Vou vir aqui no botão que eu quero agora, que é esse botão aqui. Vou criar um evento clique para ele, tá? Então, opa, vou fazer aqui, ó. Tem o mouse move ali do limpa, né? Então, vou fazer aqui, ó. Private sub im limpa mac clique, abre e fecha parênteses. E aqui eu vou colar aquelas duas linhas, tá? Então, agora, toda vez que eu aplicar o filtro e clicar lá no botão de filtrar, ele vai fazer isso para mim. Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, aqui no FR Maquinário, eu também deixei a opção dele fazer ali essa limpeza. Então aqui, olha, eu tenho o limpar Mac. Limpar Mac, ele vai fazer a estratégia de limpar os campos que eu tenho ali dentro, tá? Então que é justamente só colocar os seus textos padrão no lugar correto, tá? Se eu vier aqui no Userform Initialize, eu já tenho aqui um código que faz mais ou menos isso, tá? Então eu posso pegar esse with me aqui, olha, pegar esse daqui, dar um Ctrl C, volta lá, vem aqui no botãozinho de limpar, eu vou criar aqui o evento clique dele, tá? Então, private sub im limpar mac, e aí aqui eu vou fazer clique, abre e fecha parênteses. E vou colar aquele código. Vou limpar algumas coisas que eu não preciso aqui. Por exemplo, isso daqui ó, não precisa. Tá? Esse select case aqui não precisa. As LBs não precisa. Tá? Eu só preciso do CB e do TB. Tá? Então toda vez que fizer isso, ele vai limpar as informações. E aqui é independente. Pode ser tanto para exclusão, pode ser para limpeza e pode ser ali para criar um novo item, tá? Então não importa, ele sempre vai fazer isso, sempre vai limpar essas informações para mim, tudo bem? Beleza, então ele fez essa limpeza, colocou esses dados ali. Outra coisa que eu quero que ele faça é o seguinte, quando eu for fazer agora esse filtro, dentro do maquinário, né, ele tem o botão aqui, olha, que é o botão que limpa as estratégias, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a mecânica que eu tenho ali, tá? Então, nesse botão del mac, ok? Eu vou criar um evento clique para ele, tudo bem? Então, esse aqui vai ser um pouquinho diferente, porque esse sim tem diferença. Uma coisa é quando ele estiver fazendo de filtro, que ele vai só limpar os filtros, e outra coisa é quando ele estiver falando de produto, né, de maquinário, porque daí ele vai fazer a exclusão do maquinário, tá? Então, ele já tem o mouse move que já está fazendo essa diferença. Agora eu vou fazer com que ele entenda realmente qual que é o caminho que ele tem que trabalhar, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Quando eu fizer essa minha estrutura, eu vou falar para ele da seguinte forma. Eu vou criar aqui o evento clique também, então private sub im del mac clique. Abre e fecha lá o parênteses, tá? Fez isso aqui,
Agora, primeiro passo que eu tenho que fazer então, eu tenho que descobrir como é que está a minha estratégia lá de variável, tá? E se eu for ver, é a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Então, if md variáveis ponto mod mac igual a filtro then and if, ok? Então, e aqui eu já vou deixar um else que a gente vai usar mais pra frente, tá? Provavelmente na próxima aula, tudo bem? Que vai ser o de excluir realmente o item, tá? E o que eu vou falar para ele aqui? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, nesse caso, então você vai lá na sua planilha e limpa os dados e depois atualiza a lista. Então, vou pegar aqui, olha, de H2 até L2, se eu quisesse, eu podia copiar e colar isso daqui também, eu já acabei de fazer isso, na verdade, tá? Vou falar para ele o seguinte, plmac, ponto range, cifrão H, cifrão 2, dois pontos, cifrão L, cifrão 2, ponto clear contents. Então, limpa essa informação. Depois, eu vou falar para ele o seguinte, né? Que ele vai atualizar a lista. Então, call md listas.at lt maquinário. E por último, unload me. Tá? Então, toda vez que ele fizer isso, ele também tira os filtros ali para você. Tudo bem? Então, a gente fez algumas mudanças que vão fazer você poder agora filtrar e também limpar esses filtros. Vamos mostrar isso funcionando. Tá? Deixa eu rodar até pelo user form. Vai funcionar melhor aqui pra gente. Então, vou acessar, ele abriu aqui, maquinário, então todos os três, vou novamente filtrar o nova máquina aqui, tá? Então, vem para cá, colocar a palavra nova, os outros filtros também vão funcionar igual, tá? Cliquei, então ele limpou, vou limpar por aqui, olha, então já limpou as informações, vou filtrar novamente, então a pessoa vai ter duas opções aqui, tá? Nova. Então, a pessoa veio para cá, ela pode voltar aqui no filtro, olha. E aí, nesse caso, quando ele está abrindo, tem um detalhe, ó. Quando ele está abrindo, é legal que aparecesse aqui o nova, como critério de filtro para a pessoa poder ver. Então, vamos fazer isso. Até antes da gente fazer outra mecânica. Se eu vier aqui agora e clicar na lixeirinha, olha, ele já volta a aparecer todas as opções. Mas vamos colocar os dados ali que vai ficar ainda mais legal, tá? Então, eu vou vir aqui no FR Maquinário, no evento Initialize, e o que ele vai ter que fazer aqui agora, né? Quando ele está abrindo essa informação e, por acaso, ele é filtro, né? Então, ele vai ter que pegar os dados que ele está colocando ali dentro da sua list box e vai ter que fazer ali esse preenchimento. Então, toda vez que ele for filtro, além dele colocar o caption, eu vou falar para ele o seguinte, olha, isso daqui, ó, essa parte da CB virar... só vai acontecer agora nessa parte aqui, olha. Então, estou mudando de lugar, olha. Tá vendo? Então, por quê? Ele só vai precisar fazer o preenchimento da CB como texto padrão toda vez que ele for fazer um item novo, tá? Quando for fazer outras situações, agora o preenchimento dele vai ser diferente, ok? Então, para ficar legal, ficar uma estrutura bacana ali para você, ok? E aí, o que eu vou fazer ali nessa situação? Então, os CBs eu já coloquei, eu vou fazer a mesma coisa com os TBs. Vou pegar esses TBs que estão aqui, olha, Ctrl X, e vou colar eles aqui embaixo. Ctrl V, deixa eu só alinhá-los aqui, pronto e pronto, tá? Então assim ele já vai ajustar aqui para mim, fez essa estrutura. O que eu vou fazer? Eu preciso fazer agora a verificação para o caso do filtro, né? Como é que vai funcionar lá no filtro? No filtro ele vai ter que olhar o que eu tenho de preenchimento lá na minha lista, tá? Então eu vou ter que verificar o que eu tenho lá na minha planilha, né? Na minha base de dados. Então if pl, e eu vou falar para ele o seguinte, mac, e eu vou fazer lá na ordem, tá? Ponto range, cifrão H, cifrão 2, isso aqui é o tag, ponto value for diferente de empty them, então eu vou falar para ele o seguinte, você vai pegar aquelas informações que você tem lá, então ponto tb tag, ponto value vai ser igual, e aí aqui eu vou fazer o seguinte, olha, vou pegar os dados do tag, né, esse ponto velho que eu estou colocando ali, então plmac ponto range cifrão h cifrão 2 ponto velho, certo? Então assim ele vai pegar o que tiver escrito aqui e vai colocar aqui. Só que tem um detalhe, quando eu coloco a tag lá, lembra que eu fiz assim, olha, ele aparece asterisco, tag, asterisco, tá? É assim que ele está fazendo quando ele preenche aqui. E esses asteriscos eu não quero que vão lá para dentro da caixa de texto. Então como é que eu faço para tirar esses asteriscos? Eu vou falar para ele assim, olha, replace. Então aqui é o string que ele tem, tá? Então dentro desse texto você vai substituir, vírgula, o que eu estou substituindo? Asterisco,
Pelo que, né? Então o replace string é o que eu vou colocar no lugar? Nada. Abre e fecha parênteses, tá? Então assim, o que ele vai fazer? Ele vai trocar todos os asteriscos por nada. Então ele vai remover os asteriscos de lá para ficar agradável visualmente dentro da sua estrutura. Tá? Então ele vai fazer isso toda vez que o H for diferente de vazio. Caso contrário, else, então aí eu vou colocar realmente a caixa de texto. Então o texto padrão tag.value é igual a mdtp.tp_tag. Tá? Então assim que ele vai funcionar, and if. Vou fazer a mesma coisa agora para os outros. Então if pl mac.range. Já fiz o H, cifrão I, cifrão 2, ponto value, é diferente de empty then. Eu vou deixar um end if. E aí, na coluna I, a descrição, olha, a descrição é exatamente a mesma coisa. Então, ponto .tb desk.value vai ser igual ao replace, pelo mesmo motivo do anterior, plmac, ponto range, cifrão I, cifrão 2, ponto value. Né? E aí eu estou tirando o asterisco e estou colocando nada no lugar, tá? Então assim ele vai fazer essa verificação para a gente. Else, caso contrário, ponto .tb desk.value vai ser igual a mdtp.tp_desk, ok? Então aqui foi a próxima caixinha já. Vamos para o próximo. Agora vai começar as caixas de combinação. Caixa de combinação é mais simples. Então vou fazer, ó, if pl mac.range, já fiz H e vou fazer a J2 agora. Cifrão 2, ponto value é diferente de empty then. Vou ver aqui quem que é o J. J é categoria, olha. Então, aqui, pronto. Ponto cbcat.value vai ser igual a mdtp.plmac.range, cifrão J, cifrão 2, ponto value. Caso contrário, aqui eu não precisei do replace, tá vendo? Porque lá não vai ter asterisco nesse caso, tá? Então, ponto .tb cbcat, na verdade, ponto value é igual a mdtp.tp_cat, tá? Então assim ele vai fazer essa estrutura também para você para a próxima caixinha, and if. Vamos para a próxima, né? Então, I, J, vou fazer a K agora, estou na penúltima já. If pl mac.range, cifrão K, cifrão 2, ponto value é diferente de empty then and if. E aí aqui eu vou falar para ele o seguinte, né? Localização. Então, ponto cb local.value vai ser igual a plmac.range, cifrão K, cifrão 2, ponto value. Caso contrário, else, ponto cb local.value vai ser igual a mdtp.tp local, tá? E aí vou para a última coluna, que é a coluna L, que é do status. Tá? Então, if plmac.range, cifrão L, cifrão 2, ponto value é igual, é diferente na verdade, né, de vazio, de empty, then, and if. E aí eu vou falar para ele o seguinte, ponto cb, e aqui eu vou colocar status, ponto value for igual a plmac.range, cifrão, então vai vir ali L, cifrão 2, ponto value, else, ponto cb local, ponto value é igual a mdtp.tp local, tá? Na verdade aqui copiei olhando de cima ali, né? Status, ponto value, certas coisas acontecem, tá, galera? Isso faz parte da programação. pl mac.range mdtp.tp, agora sim, status, tá? Então, toma cuidado, presta mais atenção do que eu e quando estiver digitando, para não passar esses errinhos. E um detalhe importante, tá, galera? Percebe que às vezes acontece algum errinho na digitação, coisa do tipo, porque eu gosto de vir programando junto com vocês. Eu não deixo a programação pronta, não, nada do tipo. Eu vou fazendo de verdade junto com vocês, para vocês entenderem que a programação é assim mesmo, tá? O mais importante, dica de ouro que eu falo, acho que todas as aulas. Fez um pedaço de código, já testa. Percebe isso dentro da minha programação. Eu faço um pedacinho, já testo aqui com vocês, já quero ver funcionando, quero ver se tem alguma coisa que não está legal, quero ver se tem alguma coisa diferente. Por quê? Se você fizer um projeto muito grande, depois tentar consertar, isso é uma das dúvidas que chegam aqui dos alunos, tá? E eu vivo falando, tem dificuldade, entra em contato, a gente vai resolver, a gente vai responder você. Se você já contou com a nossa mão de obra aqui para te ajudar nesse sentido, né, no suporte para isso,
Deixa aqui nos comentários até para a galera saber que isso é verdade, tá? Então se você tem dúvida, fala com a gente, entre em contato, tem todos os meus contatos aqui na descrição, ou deixa aqui também nos comentários, a gente responde os comentários de todo mundo, tá? No mínimo toda segunda-feira eu dedico um tempo para responder comentário, mas eu costumo responder antes, tá? Mas no mais tardar, nas segundas-feiras eu respondo, tudo bem? E o que acontece? Quando você faz isso, quando você estrutura isso de forma mais curta, é mais fácil você perceber onde tem algum erro, tá? Muitas pessoas entram em contato comigo e falam: Lucas, olha, o meu código eu estou acompanhando a aula, eu já vi, já revi, já tentei várias vezes e não consigo entender. Aí a gente vai ver um detalhezinho de digitação, mas dentro de um código muito grande, é muito difícil você enxergar que coloquei Mac com C ao invés de Mac com K, e daí ele não funciona, por exemplo. Tá? Então, toma cuidado com esses detalhes, essa é uma dica de ouro para qualquer nível de programador, tudo bem? Bom, então agora vou salvar o meu código e vamos rodar para ver se ele vai funcionar mais legal agora. Então a mecânica já estava funcionando, né? Agora é só essa questão de preenchimento mesmo. Vou vir para cá, então eu vou primeiro aplicar um filtro, tá? Então ele não tem filtro nenhum, percebe que quando não tem, está funcionando. Vou colocar lá um nova, vou filtrar, então continua funcionando. Vim para cá de novo, olha lá, nova, sem trazer o asterisco, por conta lá daquela mecânica que a gente utilizou do replace asterisco por nada, tá? Então, olha que bacana, a gente conseguiu fazer um único formulário fazendo duas mecânicas diferentes, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai colocar mais duas mecânicas nesse formulário, que vai ser a edição e também a exclusão do maquinário, tudo bem? Então, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.